Good morning, everyone. Bon dia y buenos días. It's a pleasure to welcome you all here today. É prazer dar a bem-vinda a todo mundo aqui esta manhã. Muito obrigado por se unir a esta apresentação. Eu gostaria começar por me apresentar primeiro e depois apresentar a todos os palestrantes. I would like to get started by introducing myself and then introducing all the speakers that we are lucky to have with us this morning. As you may notice, by the way, this is going to be a bilingual or trilingual presentation. Talvez, como vocês perceberam, isto vai ser uma apresentação bilíngue ou mesmo trilíngue, porque talvez a gente tenha que falar também em espanhol. My name is Alberto Cairo, and I am a professor of communication, the night chair in visual journalism at the School of Communication at the University of Miami. Meu nome é Alberto Cairo, sou professor de comunicação, visualização de dados, principalmente na Escola de Comunicação da Universidade de Miami. E também fui, durante alguns anos, antes de entrar na Universidade de Miami, diretor de infografia e visualização de dados nas revistas da editora Globo, em São Paulo, Brasil, durante os anos 2010 e 2012. Besides teaching communication at the University of Miami, I was also director of data visualization and infographics at the magazines of a global group of communication in Brazil between 2010 and 2012. Mas, como podem notar, perceber no meu sotaque, eu não sou brasileiro, sou espanhol, né? Então vou tentar falar no meu limitado portunhol. As you may notice by my accent, I am not a native English speaker. I'm originally from Spain, and that's the reason why I can speak it there in Spanish, English, or Portuguese. Anyway, we are here to discuss the findings of the Observatory for the Containment of COVID-19, mainly in Brazil. Estamos aqui esta manhã para falar e explicar os resultados da pesquisa do Observatório para o controle do vírus COVID-19 no Brasil. This project is a result of the collaboration and support, both domestic and international, and of several institutions that we are going to mention throughout the presentation today. Este projeto é o resultado da colaboração de várias instituições profissionais e acadêmicas, tanto dos Estados Unidos, quanto de México, quanto de Brasil. And the project is led by the University of Miami Institute for Advanced Study of the Americas, Miller School of Medicine, the College of Arts and Sciences, and the School of Communication, in collaboration with research partners throughout Latin America. A colaboração está liderada pelo Instituto de Estudos Avançados das Américas, aqui da Universidade de Miami, com colaboração de diferentes instituições internacionais e também de várias escolas e institutos dentro da Universidade de Miami, como a Escola de Medicina da Universidade de Miami, a Miller School of Medicine, ou a Faculdade de Arts and Science, de Ciências e de Artes, e também a Escola de Comunicação, onde eu palestro das minhas aulas de visualização de dados. Temos a sorte hoje de contar com vários representantes e especialistas em saúde pública, política pública e também educação superior. We are honored here today to have with us representatives and specialists in public health, public policy, and higher education. We know that Brazil is going through a critical phase. Personally, part of my family is Brazilian, so I'm really worried about what's going on in Brazil right now. And we recognize the need and urgency to provide this information, both to the members of our society and decision makers, in order to ensure that we can save as many lives as possible. Sabemos que o Brasil está passando agora por uma situação bastante complicada, e parte da minha família é brasileira. E a gente sabe que tem uma necessidade, uma urgência agora para pôr a informação que a gente está gerando, os dados que a gente está gerando, nas mãos do público e na mão também das pessoas que têm que tomar decisões para poder proteger a sociedade. Os palestrantes de hoje, os participantes de hoje deste painel, vão ser primeiro o presidente da Universidade de Miami, o Dr. Julio Frenk, que foi ministro da Saúde no México e também professor na Universidade de Harvard antes de chegar na Universidade de Miami. The panelists today are going to be first the University of Miami President, Julio Frenk,
who is also the former Minister of Health of Mexico. Em segundo lugar, vamos ter a Felícia Marie Nau, que é a diretora do Instituto de Estudos Avançados das Américas e também professora do Departamento de Saúde Pública aqui na Universidade de Miami, na Escola de Medicina Miller. Second of all, we will have Felícia Marie Nau, who is the director of the Institute for Advanced Study of the Americas and professor in the Department of Public Health Sciences at the Miller School of Medicine. Depois da professora Felícia e do professor Frank, teremos com nós o professor Michael Touchton, que é professor de ciência política na Universidade de Miami e também associado em saúde global no Instituto. Michael Touchton will come next. He is an assistant professor of political science at the University of Miami and also the Global Health Associate Faculty Lead for the Institute, for the COVID-19 Institute. E no último lugar teremos ao professor César Victoria, que é professor epidemiólogo, professor de epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas e também lidera o centro de, espero estar traduzindo isto corretamente para português, mas em inglês seria o International Center for Equity in Health at the Universidade Federal de Pelotas. After Professor Frank, Professor Nau, and Professor Touchton, we will have Professor César Victoria, who is a world-renowned Brazilian epidemiologist and lead of the International Center for Equity in Health at Universidade Federal de Pelotas in Brazil. Before handing it over to our panelists, I want to give you a brief outline of what to expect during this trilingual webinar. Antes de passar a palavra para os palestrantes de hoje, eu gostaria de dar uma série de dicas, uma série de indicações do que vocês podem esperar deste seminário trilingüe. The seminar, which will take place, each one of the speakers is going to speak in a different language, so you may hear presentations in English, Portuguese or Spanish. Cada dos palestrantes vai falar em idioma diferente. Pode ser português, pode ser inglês, pode ser espanhol. And after the panelist presentations, we will invite questions from you, from the audience. You can use the Q&A feature in the Zoom link that you have. And we ask that please first, when posing your question, that you identify yourself by stating your full name and the organization that you work for, and then your question. Depois das apresentações dos panelistas, vamos pedir a vocês que, se tiverem qualquer pergunta, vocês podem colocar a pergunta no Q&A, Question and Answer, tem botão para fazer isso. E o que a gente pede para vocês, se pode ser, é que primeiro se identifiquem com o seu nome, qual é o seu nome, depois a organização para quem vocês trabalham e depois que coloquem a pergunta. Due to time restraint, priority will be given to questions from members of the media. Como vamos ter tempo limitado para fazer estas apresentações, vamos tentar dar prioridade para aquelas perguntas que venham de representantes da mídia. But a recording of this event is being recorded, and the event will be available tomorrow at a website that we will share through the chat window, which is www.mia.as.miami.edu. That's a very good long URL, so we will share it through the chat window. Ainda que o tempo vai ser limitado, a gente vai compartilhar a gravação deste seminário através de website que a gente vai compartilhar através da janela do chat para vocês poderem acessar, se vocês quiserem, depois a gravação. For additional media inquiries after the event, you can reach to Megan Andrzejczyk, and her email address will also be shared through the chat window, and her phone number will also be shared through the chat window. Se vocês tiverem mais perguntas depois da apresentação de hoje, vocês podem perguntar para Megan Andrzejczyk. A gente vai compartilhar o e-mail dela e o número de telefone dela também para responder qualquer pergunta. And now, without further ado, I would like to introduce Dr. Julio Frank. It is my honor to do so. E agora vou apresentar o Dr. Julio Frank. E é uma honra fazer isto para mim, porque é o meu chefe, principalmente. O professor Julio Frank, eu pronuncio o nome dele em português, é Julio Frank.
O professor Julio Frank é presidente da Universidade de Miami desde agosto de 2015. Professor Julio Frank is the president of the University of Miami since August of 2015. He also holds academic appointments as Professor of Public Health Sciences at the Leonard M. Miller School of Medicine, as Professor of Health Sector Management and Policy at the Miami Business School, and as a Professor of Sociology at the College of Arts and Sciences of the University of Miami. O professor Julio Frank também tem posições, além de ser o presidente da universidade, também um professor de saúde pública na nossa escola de saúde, de medicina. É um professor de Health Sector Management, não sei como traduzir isso para português, mas é de Management do setor social e público de saúde, na Escola de Negócios Miller, da Universidade de Miami, e também um professor de Sociologia aqui na Universidade de Miami. Prior to joining the University of Miami, Dr. Frank served nearly 7 years as the Dean of the Harvard School of Public Health and the T.Angie Angelopoulos Professor of Public Health and International Development, a joint appointment with the Harvard Kennedy School of Government. Antes de chegar na Universidade de Miami, o professor Julio Frank, o Dr. Julio Frank, foi o decano da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard e também teve outras posições dentro da universidade, como professor de Saúde Pública e Desenvolvimento Internacional, que é um appointment também com a Escola de Governo, né, da Universidade de Harvard. Dr. Frank was the Minister of Health of Mexico from 2000 and 2006. And there he pursued an ambitious agenda to reform the nation's health system and introduce a program of comprehensive universal coverage known as Seguro Popular, which expanded access to healthcare for more than 55 million previously uninsured persons. Antes de todos estes appointments em universidades dos Estados Unidos, o Dr. Frank foi também o ministro da Saúde no México entre 2000 e 2006 e lá criou uma agenda muito ambiciosa de desenvolvimento da saúde, criando um sistema de seguro, de cobertura sanitária universal, conhecido no México como Seguro Popular, que expandiu o acesso para a saúde para mais de 55 milhões de pessoas no México que até aquele momento não tinham seguro da saúde. Dr. Frank was the founding Director General of the National Institute of Public Health in Mexico and also served in senior positions at the World Health Organization and the Bill and Melinda Gates Foundation, among other many leadership positions. O Dr. Frank também foi o diretor-geral, fundador do Instituto Nacional de Saúde Pública do México e também teve outras posições senior em várias organizações, como a Organização Mundial da Saúde e também a Fundação Bill and Melinda Gates. And now it is now my privilege to turn the presentation over to Dr. and President Julio Frank. Agora é prazer dar a palavra para o Dr. Julio Frank, presidente da Universidade de Miami. Bem-vindo e bons dias. Bom dia, buenos dias, good morning. I am not as versatile as Professor Cairo, so I am going to speak in English and really give a brief welcome to this session today. Today is really this is a very, very important and very timely discussion. As we all know, Brazil has reached a critical phase in its response to the COVID-19 pandemic. It is important to look at that phase and the data that our colleagues are going to present in a broader context. And I will just put that very briefly as an introductory comment. Clearly, COVID-19 is putting health systems across the globe to the test. The nature of the virus is the first challenge. As we know, respiratory viruses in general are hard to contain, but COVID-19 has an additional element that has made it particularly challenging, and that is the fact that it is highly contagious, but also that people who have no symptoms or only mild symptoms can actually spread the virus. And especially in countries where there was a delay in testing, a delayed response at the beginning,
we have found that the traditional public health response of identifying individual cases and then tracing the contacts and only isolating those people, that traditional response was overwhelmed when the virus became entrenched in what's called community transmission, and it was no longer possible to identify individual cases and trace their contacts. And instead, countries around the world have had to go into massive measures of what's called social distancing. I prefer to call it physical distancing, where both sick and healthy people were secluded to avoid the spread of the virus. In addition, this particular pandemic has brought to light a number of structural inequalities that result in worse outcomes for more vulnerable and poorer people, both with respect to their health and the economic hardship. So in Latin America, which is one of the regions with the highest levels of social inequality, the pandemic has added an additional layer for the expression of those inequality. Now, at the same time, and on the bright side, we have seen enormous expressions of solidarity, service, and sacrifice, particularly on the part of the frontline health workers and of researchers. And that has been a bright side of this pandemic. It is in that spirit of solidarity that we are presenting today's data. Now, obviously, when you have a global pandemic, an advantage, if there is any, is that the countries that have the first cases are providing lessons to countries that come later. And Latin America came in later in the pandemic as it spread from Asia through Europe to North America. It's now here in Latin America. And Latin America has now become the world's hotspot for COVID-19 infections and deaths, accounting now for 40% of daily registered deaths. Now, because these countries have had the advantage of coming late, we believe they should be looking at the group of nations that took proactive measures, clear measures, aggressive measures to contain the spread of the COVID, and instead of a second group of countries that have tended to minimize or even trivialize the threat. Sadly, in Latin America, as elsewhere in the world, we are witnessing the peril of delayed action by populist governments that tend to devalue science and evidence, and that has put millions of lives at risk. Because the virus grows in an exponential way, even small delays at the beginning of the outset get compounded, and even a week or 2 weeks or 3 weeks delay end up costing many, many hundreds of thousands of additional cases and deaths. And so the timing of the mitigation efforts really shapes the trajectory and severity of national outbreaks, and the ability to keep health systems from being overwhelmed by the number of cases. In light of this, countries have deployed a repertoire of policies, public information campaigns, cancellation of events, reductions of movement, travel bans, and then in addition now, economic policy measures, fiscal and monetary policy measures, support to families, emergency investments in healthcare. These are all different elements of the response that we have seen. In Latin America, the implementation of mitigation measures has varied widely across countries. The differences in those policy responses to COVID-19 ultimately combine with the differences in the pre-existing strength of the health system to determine how many citizens are suffering and dying from the disease. And one thing we have seen as a big difference is that where we have seen rhetorical excesses by top political figures who are trying to minimize the impact or even contradict the evidence stemming from expert opinion, those kind of excesses are having very serious negative effects,
because they have delayed action and they have also sent confusing signals to the public. And in the middle of that confusion, the measures have been much less effective. So I think it is a timely exercise, the one you're going to witness today, because some of the instruments that we're going to be sharing today really arm both the authorities and also, very importantly, the public with data to review not only what has been done so far, but also what is being done right now at this very critical moment to contain the pandemic and ultimately save lives. So I want to congratulate the entire team at the Miami Institute for Advanced Studies of the Americas. Thank all the partners who across the region have joined forces in this exercise to bring evidence to bear so that we can orient both policymaking and the public response to this threat of a lifetime. And with that, I would now like to turn it over to Dr. Felicia Marino, who's the director of the Institute for Advanced Studies of the Americas here at the University of Miami, for an update on this project. Thank you. Thank you very much, President Frank, and thanks to all who are here today. I want to again share, as Alberto did, how our hearts and our souls go out to all living in Brazil and at the epicenter, and seeing how this is evolving, as well as so many other countries in Latin America. And that the Institute and the university are here to be supportive in any way we can, which is how we've created this observatory, why we've created this observatory, with the idea of being able to support Nuestro Grano de Arena in this fight to save lives in our region. I'm especially grateful to our collaborators in Brazil, and particularly to Professor Cesar Victora, and to tell you that we will be hosting a more academic symposium seminar, hopefully next week, a webinar to go into greater detail with the data that we're showing you and understand better the very important work that he, his group, and his institute are undertaking to be able to study the epidemiology. You'll hear a little bit from him on that. I will focus on sharing now our observatory with you. I'm going to share with you our public policy observatory. I'm going to give you a little bit of the regional data, and then also a little bit of an overview of the methodology and background and where we're going with this before Professor Touchton shares our detailed results on Brazil. I will speak in English, apologies, and I am also available to answer questions or speak in Spanish as needed. We have a number of important and key investigators and associates who have participated in this. It's a long list that is growing, and we're extremely grateful to each of you for being part of this and for donating your time to making this observatory possible and to being able to share it today. Let me start with some data that we've pulled from the Financial Times, showing that Latin America and the Caribbean today have 40% of the global deaths. Brazil is accumulating more than half of these every day. As you can see from this graph and the work that we've done on it, the pandemic is shrinking in terms of the number of daily deaths. But while we're seeing the US dropping, although slower than in Europe, and Europe certainly shrinking, we're seeing a huge expansion in Latin America, and again, particularly in Brazil. When we compare the trajectory of this epidemic using these data from the Financial Times and others on deaths, you can see why this is being called the hotspot of the Americas. The trajectory for the United States, looking at moving average 3 days summary of daily deaths, that for the United States, it's on the downslide. Brazil on the upward trajectory, Mexico on the upward trajectory, and we've listed there a couple of countries to use sort of as markers: Spain, China, India with a much larger population. So what we're seeing is that Brazil has now actually surpassed the United States
in the number of deaths that are being recorded daily, and this is despite under-registration. You're going to see, I'm sure, additional and more precise data from Professor Victoria today and coming out in the future. But these give you an idea, again, of why this is the hotspot and why we're so concerned about our region and ways to be supportive. Our observatory provides data daily on public health and physical distancing policies implemented at the national and highlighting sub-national levels, because as far as we know, we are the only observatory able to give you state-level data. We look at population mobility that is avoided, and we measure data from the day of the first confirmed COVID-19 case diagnosed and presented officially in each country. For now, we've been working at the state level on Brazil and on Mexico. We presented Mexico several weeks ago, and we'll be expanding to other countries in the regions, beginning with Peru and Colombia soon. Our public policy index starts, and we're very grateful to Oxford University for producing their policy response tracker, their government response tracker. We began with that. We include now 10 public policy variables that we conceptualize and measure at the state level, including now the obligatory or not obligatory use of face masks. We then sum and weight daily each of these policies, and we look at it in relation to the day in which it was put in place, so that we give greater weight to policies that are undertaken earlier in the pandemic, closer to the first day, and somewhat less weight to those that are taken more recently. Our mobility index uses global Google data that are publicly available, and then we use a 7-day moving average, and we rank countries from highest to lowest according to how much mobility is avoided, using as the reference period typical weeks before the pandemic began. Graphically, you can see this so that if there is above normal mobility or reduced mobility, being that green chunk below the 0 line, which is normal population mobility, and we measure that as what is avoided. What you're looking for in the mobility index is a lower number, and what you're looking for in the policy index is a higher number. Let's look at our public policy data for Latin America for select countries. For Mexico and for Brazil, you're looking at our observatory data, which is a population weighted average of the state-specific policies for the 10 variables that were listed on your slide. For the other countries, we have reviewed and used the Oxford national data, which are only partial population covered. And what we've done is weighted those using the day in which these policies were put into place. So these data are only partially comparable. We want to make that clear and transparent, but enough so that we are certain that we can make the following conclusion, which is that when we look at our region, Mexico and Brazil are performing substantially less well in their public policy response on public health and on physical distancing than are almost any other country in our region, other than Nicaragua, that to our knowledge has basically no physical distancing policy, no policy for the containment of COVID-19. When we rank our countries in the region according to the moment in which they adopted their policies and how stringent their policies are, we see we have El Salvador, Guatemala, Bolivia up at the top. And there, I must say, we are reviewing and analyzing that for some of those countries, the accusation, the data that we have are the use of repressive techniques, but that's the most stringent use of the control of population movement. And you go across the region down to Mexico, Brazil, and then Nicaragua, showing again how poorly they are performing compared to other countries in our region in public health and mobility containment policy. Now let's look at the mobility index for Latin America. We're looking again at average, a 7-day moving average compared to normal pre-COVID mobility of the population. You see a number of countries, and we've compared and highlighted Brazil and Mexico and Nicaragua at the top. Bolivia, Peru, El Salvador
have done the most to contain the movement of the population. The population is moving around the least over this period of time compared to others. Nicaragua, as I had said, with basically no policy in place, has the least control of movement, population moving the most. And then we have Brazil and Mexico, which are pretty much tied in the next worst case. Again, we can line up our countries, beginning with those that have most contained population mobility to those that have been least effective in doing so. And yet again, at the bottom of our figure, we see Brazil and Mexico tied, and then Nicaragua. So again, poor performing countries in terms of controlling population mobility, population staying at home, staying in place. And this is a tremendous worry for what we're going to see with the spread of COVID-19. One last thing I wanted to briefly share, these are data from the Institute for Health Metrics and Evaluation from Dr. Rafael Lozano from yesterday. We are collaborating with IHME, some of the most interesting and important global data tracking this pandemic. And he showed yesterday survey data on the regular use of face masks, and this is the percent always using masks. And yet again, and very unfortunately, we see our countries of study today, Mexico and Brazil, well below what we're seeing from populations in other countries. With that, I'll stop, other than telling you that you are now welcome to visit our new website. And we're very grateful to the University of Miami School of Communication, and particularly to Alberto, Kim, and Lenny for putting this together. You can navigate through it yourself now, but I know that while we're taking Q&A, Professor Cairo will also give us a tour. With that, I will turn it over to Professor Touchton, who is our expert on Brazil, and thank you for your time. Thank you, Felicia. Olá e bom dia. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Muito obrigado também pelo seu interesse em nosso trabalho durante esses tempos muito difíceis no Brasil. O país já sofreu muito com a pandemia do Covid-19 e hoje eu vou apresentar os nossos resultados novos do observatório que esperamos ajudem aos governos do país para combater a doença. Hoje, esperamos que nossos esforços ajudem a salvar vidas também. Agora começo com os resultados. Ok. O Brasil chega ao centro da pandemia nas Américas e no mundo. O que estamos vendo agora já é ruim. Infelizmente, é provável que as coisas piorem muito ainda. A falta de resposta do governo Bolsonaro permitiu que o vírus se move rapidamente pelo país. Sem ação decisiva, é provável que, em muitos casos, e mortes vai crescer ainda mais rapidamente. A falta de política pública para combater a doença cria enormes desafios para estados e municípios. Certo que todos os estados responderam com mais força do que o governo federal. No entanto, os estados agiram tardiamente e parcialmente para promover o distanciamento. Como o governo Bolsonaro não vai ajudar, o que os estados fazem agora marcará a diferença entre salvar ou poder perder vidas. Vou falar um pouco do nosso índice de políticas públicas. Este gráfico apresenta a trajetória política de cada estado em resposta à Covid-19. Isso cobre o distanciamento físico, como o fechamento de escolas
e fechamento de negócios não essenciais. Vê-se aqui que a maioria dos estados esperou mais de 3 semanas desde o primeiro caso para implementar políticas. Eles o fizeram com intensidade variável. Nos próximos meses, alguns, como vocês podem ver aqui, experimentam declínios enormes. Ou seja, estão começando a relaxar suas restrições e reabrir, mesmo quando a pandemia se agrava. Isso seria desastroso, a menos que eles usem máscaras e distanciam. Bom, que não acho que é provável, que seja provável. Este é um mapa das respostas das políticas por estado. Cor verde mais escuro significa uma resposta mais rigorosa em termos do número de restrições em vigor, da intensidade dessas restrições e por quanto tempo elas estão em vigor. Como vocês podem ver também aqui, muitos, mas nem todos os estados do Nordeste, aqui, e do Norte, têm desempenho relativamente forte nessas medidas, assim como alguns estados do Sul. Não devemos esquecer, porém, que essas medidas não são tão rigorosas quanto as da maioria dos outros países das Américas. Apesar do baixo desempenho geral, existem algumas diferenças interessantes e potencialmente surpreendentes nos estados. Os estados do Nordeste, por exemplo, e o Norte, tiveram desempenho muito melhor, enquanto muitos estados no Centro-Oeste não tiveram. Como vê-se pelos gráficos, os estados com melhor desempenho não são necessariamente os mais ricos, e os piores não são necessariamente os mais pobres. Parte da explicação pode ser a política. O presidente Bolsonaro não levou a sério a pandemia, mas muitos governadores fizeram muito mais, inclusive os do Nordeste. Alguns desses estados também têm experiência recente nas crises da saúde pública, que podem ver ou ser muito valiosas para o Covid-19. Este é outro mapa. Este mapa contém dados da mobilidade cumulativa populacional de cada estado. Vermelho mais claro, de novo, significa menos movimento, e mais escuro significa mais movimento. De novo também, muitos dos estados do Nordeste e do Norte têm desempenho relativamente melhor. Mais uma vez, os estados com melhor desempenho não são os mais ricos, e os piores não são os mais pobres. Passamos agora para o nosso índice de mobilidade populacional, criado com dados do Google. Este gráfico mostra a média móvel de 7 dias para cada estado brasileiro, em relação às 2 semanas anteriores ao primeiro caso no país. Vê-se aqui um grande declínio na mobilidade e, em seguida, muita variação entre os estados. Os piores desempenhos estão apenas 20% abaixo do normal e os melhores estão 50% abaixo. Agora, combinamos políticas públicas e mobilidade, que será necessária para retardar o vírus. Estes estados aqui têm um desempenho melhor, tanto para a política quanto para a mobilidade também, enquanto esses desempenham muito pior em ambos. Finalmente,
Gostaria de resumir o que apresentamos hoje para o Brasil. O Brasil não pode contar com o governo Bolsonaro para combater a pandemia. Mas, em outros países, sabemos que estados que agiram rapidamente fazem um plano à curva. Então, será essencial para os governos estaduais e municipais fortalecer medidas políticas, reduzir a mobilidade e, finalmente, salvar vidas. Ainda há tempo para agir. Obrigado por estar aqui hoje conosco. Agora é o meu prazer apresentar-lhes ao nosso comentarista, o professor Dr. César Pictora, da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado. Obrigado, Mike. É um prazer estar aqui hoje com Julio, Felícia, Alberto e contigo. E eu vou falar rapidamente sobre algumas pesquisas que nós estamos fazendo aqui. Mas antes de fazer isso, eu queria cumprimentar a Universidade de Miami por esse trabalho. Mike, eu tenho que confessar que eu não conhecia o seu trabalho e nós estávamos em paralelo aqui no Brasil tentando fazer algo similar, mas o seu trabalho, o resultado do seu trabalho é muito melhor do que nós conseguimos fazer aqui até agora. Então, eu estou esperando uma oportunidade de podermos trabalhar juntos, porque, como você vai ver agora, os dados que nós temos de seroprevalência, de presença de anticorpos no Brasil, eles podem ser juntados com os dados das políticas e do distanciamento para que a gente possa entender melhor essa pandemia que está nos deixando todos bastante atônitos. Eu não sei se essa palavra em espanhol e em inglês é mesmo, mas a palavra em inglês é puzzled. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ok? Tá bem. Então, eu vou falar rapidamente sobre o desafio que nós nos colocamos aqui no Brasil no instante em que nós começamos a pandemia. Com 15 dias do primeiro caso no Rio Grande do Sul, esse aqui é o meu estado, no lado esquerdo, é o estado mais ao sul do Brasil, do lado do Uruguai, nós já estávamos fazendo a primeira pesquisa de campo. Nós escolhemos 9 cidades sentinela, que são os centros regionais, e fizemos já 3 pesquisas a cada 15 dias. Eu acho que é a maior série de inquéritos no mundo, seriados, inquéritos populacionais, porque são pesquisas domiciliares. Em inglês é household surveys. Então, nós visitamos 500 casas, pessoas selecionadas aleatoriamente em cada estado, em cada cidade, e testamos com um teste rápido. Logo que começaram a ser os resultados do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde do Brasil, há 2 ministros atrás, para vocês terem uma ideia da rotatividade de ministros de saúde no Brasil, o Julio, que já foi ministro de saúde, sabe como é caótico uma troca no ministério, mas nós tivemos 2 ministros trocados em menos de um mês, e agora não temos um ministro, nós temos um militar que está encarregado dos negócios do Ministério da Saúde. Bem, mas quando o ministro Mandetta ainda estava no governo, ele nos pediu esse estudo nacional. E nós começamos, então, 133 cidades, testes nos domicílios das pessoas, não são voluntários, não são pessoas com sintomas, são uma amostra da população geral, usando um teste chinês rápido, validado em 4 estudos separados de validação. E nesse estudo nacional nós tivemos 250 pessoas em cada cidade, o tamanho total da amostra, 33.500 pessoas. Para vocês terem uma ideia da complexidade, nós temos cerca de 2.000 entrevistadores fazendo esse trabalho no país inteiro.
Fizemos o primeiro round, eu vou mostrar alguns resultados. O segundo round vai começar agora, no dia 4 de junho, quinta-feira. O que mais nos chamou a atenção foi que das 15 cidades nas quais nós tivemos uma amostra boa, nós tivemos algum problema em algumas cidades, podemos falar isso depois, com autoridades locais, com polícia, que impediram o estudo. Mas nas cidades que nós tivemos uma amostra boa, que foram 90 cidades, as de mais alta prevalência foram 11 cidades na região norte, 2 no nordeste e 2 no sudeste. No sudeste, Rio e São Paulo, não é surpreendente. No nordeste, Fortaleza, com quase 10% de prevalência, e Recife, com cerca de 3%. E na região norte, nós tivemos cidades com até 25% de prevalência. Muito, muito alta. Eu creio que em estudos de população geral no mundo, essa é a mais alta prevalência que já foi encontrada. Vocês lembram que o estudo espanhol, por exemplo, Madrid, que foi citada como altíssima prevalência, foi ao redor de 10% a 11%. Isso nos chamou muito a atenção, porque nós não esperávamos isso. E quando nós olhamos no mapa, essas 6 cidades de mais alta prevalência estão todas ao longo do Rio Amazonas. O conhecimento common sense, né, diz que vírus respiratórios vão afetar mais regiões frias do que quentes. Nós temos um editorial no Lancet essa semana dizendo que a África tem sido relativamente preservada por vários motivos, inclusive o clima tropical. Esse nosso achado inverte essa lógica de que nós teríamos mais doença nas regiões frias do que quentes. E para cada cidade estudada, aqui, por exemplo, é o caso de Manaus, nós fazemos um infográfico, o Alberto, que é jornalista, deve gostar disso, em que a gente retorna para a população o nosso achado. Então, eu vou parar por aqui, eu só tenho 5 minutos, mas eu só gostaria de terminar dizendo que há uma oportunidade enorme de colaboração entre os nossos dados de prevalência. Nós também temos dados de distanciamento, nosso questionário que é aplicado às pessoas sorteadas em suas casas também colhem dado de mobilidade, de quando saem do domicílio e assim por diante. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de colaborar com vocês. E eu vou terminar novamente parabenizando a universidade aí por esse observatório que vai ser muito, muito útil em manejar essa terrível pandemia que está afetando o nosso continente. Muito obrigado. Muito obrigado, César, pela sua apresentação. Eu, pessoalmente, tenho que falar que o infográfico que você mostrou está muito bom. Eu gostei bastante. O nosso símbolo é um iceberg, porque o que nós estamos achando, por exemplo, nessas cidades do Amazonas, que de cada 20 casos, apenas um chega ao conhecimento do governo federal, né? Entendi. Bom, enquanto vamos respondendo perguntas de vocês, lembrem que vocês podem colocar as perguntas no Q&A, na sessão de Q&A, e já temos uma, eu vou responder agora. Eu gostaria de mostrar para vocês qual vai ser a estrutura do website que a gente está construindo, que ainda está em processo de construção. Vou mostrar o que o website já tem e vou tentar explicar também o que ele vai ter, começando hoje, provavelmente até o final da semana ou começando a próxima semana. Vou compartilhar a minha tela, vamos ver se isto funciona, deveriam estar vendo a minha tela agora. Ok. E esta vai ser a estrutura do website. Observatório COVID-19, vocês vão poder mudar a língua do website, vai estar em português, em espanhol e também em inglês. Vai ter uma tela da apresentação no que a gente vai colocar os últimos números correspondentes a cada um dos países que a gente vai ir estudando. Por enquanto, a gente está se focando principalmente no Brasil e no México, mas proximamente estamos esperando também incorporar dados de outros países da América Latina. O site tem várias seções, tem a seção de introdução, como a introdução e os logotipos dos principais colaboradores. Vai ter uma seção de notícias, tanto aqui quanto aqui. Uma das perguntas que já recebemos foi se os slide decks, as imagens, os PowerPoints que os palestrantes estão usando vão estar disponibilizados para fazer download. E a resposta é sim, a gente está subindo eles agora, no momento. Então, depois da apresentação de hoje, esses slide decks vão estar disponíveis provavelmente na seção de notícias,
vou passar a versão em português. Vão estar aqui ou aqui na seção de notícias, esses PowerPoints aí. E depois a gente tem várias sessões. No primeiro lugar, vou começar com esta no meio, que vai mostrar qual é a situação geral em todos os países da América Latina. Por enquanto, muitos dos gráficos das visualizações de dados que vocês vão ver no website são visualizações estáticas, mas a gente vai começar a mudar elas para visualizações interativas. Todos estes gráficos podem ser disponibilizados para vocês, se vocês contatam através da informação que a gente forneceu no começo. E os dados, nos que estão baseados todos estes gráficos, também vão ser disponibilizados. Em algum momento hoje aparecerá um botão ao lado de cada um dos gráficos que aparecem no nosso website, tanto de adoção de políticas públicas por país, ou mudança na mobilidade dos países em relação com a mobilidade virtual, aparecerão botões que fazem download, faça download, abaixa os dados, e os dados podem ser abaixados para vocês poderem usar eles do jeito que vocês quiserem. Então, temos a seção nas Américas, que é a visão global do que está acontecendo em cada um dos países. E depois temos as páginas de cada um dos países, o Brasil e o México, que, como falei, são os primeiros países nos que a gente está focando estes esforços de pesquisa. Cada um deles vai ter uma introdução, a do Brasil está aqui, um pouco resumindo o que vocês ouviram hoje na apresentação, e vai ter vários gráficos. Este gráfico, de novo, será substituído por um gráfico interativo, hoje, mostrando o índice de adoção de políticas públicas no Brasil, tanto um gráfico geral mostrando todos os estados juntos, vocês vão poder selecionar ou desselecionar eles, quanto pequenos gráficos que destacam cada um dos países, cada um dos estados do Brasil. E depois, este gráfico mostra como esses gráficos interativos vão ser. Este é o gráfico de mobilidade e este já está em funcionamento. Você vai poder colocar, mostrar ou esconder cada um dos estados que aparecem dentro do gráfico e vai poder passar o cursor por cima das linhas para poder ver os dados específicos de cada uma das datas. E como falei antes, todos estes gráficos vão ter um botão, faça download dos dados, para vocês poderem abaixar esses dados. Por enquanto, se vocês quiserem ter acesso a esses dados, podem enviar um e-mail ao e-mail que indiquei antes, para poder a gente disponibilizar estes dados enquanto eles não estão no website. Esta página do Brasil, esta página do México, cuja estrutura vai ser muito parecida à do Brasil. Por sinal, vai ter um último gráfico aqui embaixo. Já está disponível. Este é um gráfico que acabou de subir. Estava subindo enquanto a gente estava fazendo a apresentação. Tanto a página do México quanto a página do Brasil vão ter um gráfico que se chama um gráfico de dispersão, que compara o índice de adoção de políticas públicas estado a estado, cada um desses pontos representa um estado. A posição no eixo horizontal é o índice de adoção de políticas públicas, a posição no eixo vertical corresponde com o índice de redução da mobilidade. Então, quanto mais alto um estado, maior a redução da mobilidade, quanto mais para a direita, maior o índice de políticas públicas. E cada um dos quadrantes representa se teve maior índice, maior redução, menor índice, menor redução, etc, etc. Por enquanto, de novo, este gráfico é estático, a gente está trabalhando em versões interativas de todos estes gráficos. E vai ter também botões para abaixar todos estes dados que vocês estão vendo. Tem uma seção de notícias, onde a gente vai postar todas as novidades que vão entrando ao redor da pesquisa, de novo, os PowerPoints de hoje vão ser disponibilizados aqui. Uma página sobre nós, se vocês querem saber quem são os pesquisadores que estão envolvidos na criação tanto do projeto de pesquisa, quanto do website, quanto das visualizações. Uma página de metodologia, um pouco mais técnica, tem aqui, que vocês podem aprender, podem saber como foram desenvolvidas todas estas metrics, todas estas medidas que a gente está usando. E depois a página de contatos, se vocês querem entrar em contato, vocês podem contatar com o professor Michael Touchton, tanto para conversar sobre os dados, os números, como foram criados, como foi desenvolvido o projeto, quanto às visualizações, também podem contatar com ela. Eu já respondi, por sinal, esqueci de falar que as perguntas sobre os dados e as perguntas sobre a disponibilização dos gráficos e dos PowerPoints foram feitas pelo Elio Gurovich, que trabalha como repórter e colunista para a revista Época no Brasil, e também como colunista no G1. E foi muito bom receber uma pergunta do Hélio, porque o Hélio foi o meu chefe no Brasil. Então, aproveito para dar um oi para o Hélio. Muito obrigado por estar aqui.
Temos outra pergunta, ou não, a pergunta é do Carolina Cole, que trabalha no Centro Internacional de Cuidado em Saúde, com o professor César, e ela fala que gostaria de encorajar falar brevemente sobre a mudança observada no perfil dos casos ao longo do tempo e o impacto no aumento das desigualdades na saúde. Isso eu não posso falar, então vou passar a palavra para o professor Michael Touchner, ou para o professor César Vitória, para falar nesses dados. Mike? Sim, bom dia, Carolina. Muito obrigado pela pergunta. Vou falar com o PowerPoint de novo. Aqui. Realmente, nós sabemos o que passa com os dados dos casos e mortes no Brasil. Igual no México, ainda nos Estados Unidos. Então, até agora, não sabemos muito do impacto das políticas públicas ou a mobilidade populacional nos dados da saúde pública. O primeiro passo para nós é começar com política pública. Depois, mudamos a mobilidade populacional. Certo que mobilidade populacional tem muito que ver com a saúde pública, especialmente neste caso com a doença. Mas não temos modelos armados prontos da saúde pública até este momento. Pretendemos, claro, no futuro colaborar, talvez com vocês, para entender o que faz os estados e perguntar, evaluar o que passa depois com a saúde pública. As medidas do distanciamento, se quando são muito fortes, achamos que mudam os dados da saúde pública, mas não sabemos ainda exatamente. Então, é uma pesquisa de longo prazo, porque não tem dados bons até este ponto. Mas vamos seguir com os dados da política pública em mobilidade populacional e talvez trabalhar com mais certeza nos meses, quando saem dados melhores. Thank you, Mike. I will go ahead, and we have received 2 questions for President Frank. The first is, given this data and these patterns, what would be their recommendations for relaxing the physical distancing policies, especially considering the trade-offs or dilemmas between the economic emergency, but also the health emergency? So that is the first question. What are the recommendations? And the second question we have received for President Frank is, have we seen a flattening of the curve in states with better policies and less mobility? In other words, what is the relationship between the public policy index and the mobility data with the behavior of the pandemic in terms of mortality and cases? Sure. Well, let me start with the second one because it follows from the previous question. And the answer is yes. I mean, if you look at large federal countries that have had variations in the adoption of policies and the restriction of mobility, that is influencing the flattening of the curve. The flattening of the curve was introduced to avoid the health system from being overwhelmed. Although it doesn't necessarily affect the total number of cases, it spreads the cases over time and allows the health system not to be overwhelmed. So certainly the data I'm most familiar with are in Mexico,
And because there's been huge variation, given similar process as in Brazil, the federal government basically minimizing the pandemic, having a very delayed response, and that has prompted governors to taking a lot of the action. So you see variation among state governments. And if you see some of the data that Felicia presented, states like Jalisco have had a much earlier adoption of the public policy, lower mobility, and the curve has flattened to a larger extent, whereas Mexico City, to give the contrast, is exactly the opposite, much more mobility and much worse cases of crowding in hospitals. So there is a clear association between the two. Now, you can never establish a clear cause and effect relationship. It also happens that some states are watching what happens elsewhere because the pandemic is not progressing at the same time. But it seems to be highly suggestive that when governments act quickly at the beginning with strong, unambiguous measures and do not minimize, then you achieve better adoption by the population of the social distancing measures, and that does contribute to flattening the curve. And you can see that also at the global level. On the other question, what does it take to reopen the economy? I think the important thing is just to say that there really is not a trade-off. The two objectives of containing the pandemic and reactivating the economy have to go hand in hand. It's not one or the other, because they're actually quite connected. If you reopen the economy in an accelerated, reckless way, you will have a spike in cases. You may have to shut down the economy a second time, and that would actually produce worse economic outcomes. And conversely, if you prolong the stay-at-home orders and people lose their jobs, that produces bad health outcomes. So we need to see the two as linked. The common element for both controlling the pandemic and opening the economy is to do testing. That is the common tool that we have for both objectives. The more testing we can do, the more we can trace, we can identify individual contacts and trace their individual cases, and trace their contacts, and then just quarantine those people. This is what failed at the beginning. The traditional public health response, which we call containment, is to identify cases, trace their contacts, and quarantine those people. Because many countries delayed so much the testing, that includes Brazil and Mexico, that became impossible, and containment is no longer feasible. You have to do mitigation, where everyone has to stay at home. That's not the optimal solution because it creates all this economic hardship. So to go back to a containment strategy, because the coronavirus is going to be with us, you got to do the testing. Not just the testing that Dr. Victoria was talking about for surveillance, but the testing for diagnosis and verification and confirmation of individual cases and tracking of their contacts. That is the key. With the testing, both types, both surveillance that allows you to see the hotspots and diagnostic, you can then open the economy in a gradual, measured way. And the third piece here is clear communication to the people so that people adhere to some of the physical distancing, the protection of personal space by using masks or face covers, cubrebocas, and the extensive measures of personal hygiene, including hand washing. That is the combination that allows you to open the economy safely and to control the pandemic at the same time. Thank you. Thank you very much to President Frank. We have one more question for Felicia or anyone in the group. And that is, this is the first observatory in the region to look at subnational data. So what can the region learn from studying both Mexico and Brazil, two large countries in Latin America, at the subnational level? Vou traduzir para português, se me podem permitir. A pergunta é traduzida para português. O que podem aprender os países de dar uma olhada, de ver os dados a nível subnacional, a nível regional? Thank you, Alberto. Apologies again that I can't answer in English or Spanish only, but I'm sure you'll help with the Portuguese. So there are two
parts to this answer. First, from a research point of view, and this is why we're so looking forward to collaborating with Professor Victor and his group, is that we will be able to look at differences across states and across countries to help us to explain what works and what doesn't work in the face of a pandemic. That should help with future preparedness and also with what we may see in second waves of the current pandemic. That's the first. The second is, and I think Professor touched and Mike highlighted this, that what we've seen in Mexico and in other countries is that if you demonstrate that some states are actually performing better than others, and you see the kind of variance that we have in Mexico, that we have in Brazil, you can encourage those states that have weak public policy or that may have strong public policy but are still seeing population mobility, that they need to adjust their public policies. And so that gives an opportunity for an overall improvement at the national level by asking states to come together and do as well as the best performing states. Now, let me also say that in countries that lack a strong national policy, or where federal or national policy has frankly been erroneous or not evidence-based, to put it in the correct way, the fact that states can react properly based on evidence and apply useful and necessary policies is the best way to protect populations. I think that's especially important in Latin America, where we know that one, we have several regimes that are not using evidence for their decision-making and public policy formulation, and two, that we have others that are using more oppressive techniques to try to achieve something as a result of the virus. So basically, by putting data and evidence in the hands of state-level policymakers, we empower and improve what can be public health policy making. Tenho uma pergunta para o professor César em relação com os dados do Brasil. Na verdade, tem duas que estão meio que relacionadas, né? Quais são os desafios que você experimentou na hora de implementar o survey que vocês estão fazendo? Quais são os principais desafios? E tem uma segunda pergunta que talvez todos os panelistas queiram intervir aqui, que é se dá para ver alguma relação entre o fenômeno de flattening the curve e a adoção de políticas e a redução da mobilidade, como essas coisas interagem, né? Mas a principal pergunta para o professor César. Bom, Alberto, muito rapidamente, o Brasil, como várias pessoas falaram, nós temos um problema importante de conflito político entre o presidente e muitos governadores e muitos prefeitos ou mayors das cidades. O presidente tem uma atitude liberal no sentido de liberar o distanciamento social. Os governadores e prefeitos, muitos deles, particularmente de partidos contra o presidente, têm tomado medidas muito mais severas. O Ministério da Saúde nos encomendou essa pesquisa, patrocinou boa parte do financiamento da pesquisa, mas não houve uma comunicação boa com os estados e prefeitos, inclusive porque o ministro da Saúde mudou 3 vezes num período de 1 mês. Quando nós chegamos na cidade, o Ministério não havia avisado que os nossos entrevistadores estariam lá. Os entrevistadores estavam vestidos com equipamento de proteção individual, com máscaras, com aventais, com luvas. Todos foram testados e eram negativos para a Covid. Mas, ao chegar lá, no município, algumas pessoas telefonavam, chamavam a polícia e diziam: olha, tem umas pessoas aqui afirmando que querem fazer uma pesquisa. A polícia não sabia de nada, a Secretaria da Saúde do município não sabia de nada. Em 20 municípios prenderam os nossos entrevistadores e acabaram no cárcere, na cadeia. Em 10 municípios destruíram os nossos testes. E é uma paranoia que está existindo no país devido a essa falta de liderança. É uma crise política, né? E assim como a gente vê nos Estados Unidos o que está acontecendo nos últimos dias, uma pandemia, ela ajuda a explodirem reações sociais
justificadas ou não, mas assim o nível de tolerância da população é muito menor. Então, nós, dos 133 municípios, nós conseguimos completar a pesquisa em 90, e agora nós estamos indo novamente ao campo para a segunda onda no dia 4 de junho agora, mas já agora com contato com todos os secretários da saúde, que nós chegamos à conclusão que aquele contato via o Ministério da Saúde não havia sido eficiente. Então, o Ministério está nos ajudando novamente, nos apoiando financeiramente, mas o nosso contato tem sido feito através, diretamente com o secretário de saúde e com a sociedade civil também, principalmente através da igreja, através de associações de moradores e outros grupos da sociedade civil que podem nos ajudar a ter uma melhor receptividade nas comunidades, né? Foi a pesquisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu tenho 40 anos de epidemiologia, eu tenho 40 anos de field work, de trabalho de campo, e nunca vi uma pesquisa tão difícil como essa. Estamos vivendo tempos completamente inexplorados, né? Em um monte de coisas diferentes, tanto na questão da pandemia, como parece que o mundo está virando mais caótico a cada dia, né? Uma questão, parece que a situação, como jornalista, por exemplo, parece que eu falo como jornalista, parece que as notícias estão se acelerando, né? A gente hoje nos Estados Unidos já não está conversando da pandemia, estamos conversando dos riots que estão acontecendo nas cidades. Agora vai voltar a pandemia, tá? E uma situação muito, muito complexa. E é verdade que às vezes os governantes não ajudam a que a situação se estabilize e a população fique mais calma, mais tranquila, né? Bom, eu gostaria com esta intervenção final do Dr. César Vitória fechar o evento hoje. Gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes, o Dr. Julio Frank, muito obrigado, doutora Gnau, Dr. César Vitória e Dr. Michael Touchton. Como falei antes, eu fui colocando, enquanto os palestrantes estavam falando, os links para o website, que de novo, como falei, está em construção, ainda estamos subindo todos os dados, os gráficos, etc., mas é um bom jeito de contatar com os pesquisadores. Também compartilhei através da janela do chat com todos os participantes hoje a informação de contato, tanto com pesquisadores quanto com pessoal de comunicação da universidade, em caso de que vocês estejam interessados em ter acesso rápido aos números e alguns dos gráficos que a gente está criando. E, de novo, muito obrigado por estar aqui hoje. Espero que este projeto realmente tenha um impacto importante na mudança da situação e na melhora da situação, tanto do Brasil como do México. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado, muchas gracias a todos. Obrigado a todos. Gracias, César. Gracias, Felicia. Estamos al habla para el webinar. Claro, claro, tranquilo. Y take good care. I'm sorry you're going through all this. Yeah.